Nós temos no nosso dia a dia muitas pedras no nosso caminho, não é verdade? Fala a verdade, tem ou não tem? Sim ou não? Pedras. Às vezes pedrinhas pequenininhas dão um efeito na nossa vida, no nosso organismo, maior do que uma pedra grande. Se você está indo por um caminho, tem uma pedra grande, o que você faz? Você contorna, não é isso? Agora, se tem aquelas pedrinhas pequenininhas, principalmente as mulheres que usam sapato de salto alto ou aquelas chinelinhas, pisa, machuca, né? Dói. O homem com sapatão às vezes não acontece nada, mas uma pisada em falso pode acontecer problemas sérios. Pedrinhas. Cuidado com as pedrinhas. Cuidado com as pedrinhas que estão no teu caminho. O que são essas pedrinhas? São os incômodos, os problemas que você encontra no dia a dia. Quando Jesus disse para nós, no mundo tereis aflições, porque ele sabia tudo isso. Porque Jesus foi o que mais sofreu aflições. Ninguém sofreu mais aflições do que ele. Foi perseguido, cuspido, apanhou, tudo. Então, se nós estamos no nosso caminho, trilhando aquilo que Jesus nos ensina, que é o caminho a Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vai ter problemas, vai ter aflições, vai ter pedras. De vez em quando parece uma pedra grande, mas você consegue contornar a pedra grande. Agora, o problema são as pequenininhas. São essas que nos incomodam. É um probleminha aqui, um probleminha ali, um probleminha ali. Quando você soluciona um probleminha, aparece outro. Soluciona aquele, aparece outro. Soluciona aquele, aparece outro. Muito bem. Como fazer para eliminar essas pedrinhas? Algumas pessoas fazem o quê? Tem vassoura em casa. Vai varrendo. Vai limpando o caminho. Se a pedrinha é um pouquinho também incrustada, pega uma enxada e vai tirando, vai limpando o caminho. Como que você vai limpar o caminho? É através da oração. Através de disponibilizar a sua vida para Jesus. Jesus tira as pedrinhas. Você vai limpando aos pouquinhos. Porque se tem o problema, com certeza tem a solução. E quando menos você espera, Deus traz a solução para você. Quando você realmente busca. Tem um texto na Bíblia, um salmo. Salmo 35, abre aí na sua Bíblia, Salmo 35, 27. Olha só o que o salmista diz. Porque às vezes, quando nós temos as pedrinhas no caminho, nós ficamos entristecidos. Eu perguntei, quem está triste hoje? A irmãzinha levantou a mão. Alguma coisa afeta o coraçãozinho dela, por isso que ela está entristecido. Nem sempre consegue ficar alegre, porque sempre tem as pedrinhas que incomodam. Isso quando as pedrinhas estão no caminho. E quando as pedrinhas são atiradas? É alguém que fala alguma coisa contra você, alguém que te incomoda, alguém que te aborrece, são pedrinhas. Algumas pessoas chamam dardos inflamados do inferno, são aqueles dardos que jogam. Olha, e cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência. E sempre repitam: o Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Vocês prestaram atenção? O que está dizendo a palavra? Cantem de alegria. O que nós fizemos agora? Nós adoramos e cantamos com alegria. Cantem de alegria, cantem de alegria. Quando tem algum problema, a pedrinha está aí, cante de alegria. Vai chutando, vai limpando, vai tirando para fora. O negócio está meio doído, você pisou, doeu, mas não tem problema, siga em frente, fala, ai Jesus, né? Não fala outra coisa, não, Senhor, tenha misericórdia e regozijai. Alegria e regozijai quer dizer ficar com júbilo, estou passando por isso, mas eu vou vencer, eu vou sair dessa situação que eu me encontro. Quando você declara para a sua vida, eu vou sair dessa situação, é uma questão de tempo, você está anulando toda a ação do diabo e as pedrinhas não vão te incomodar, vai estar lá, mas você vai passar e vai conseguir desviar. Pense no rio cheio de pedras. O que o rio faz? Ele contorna as pedras.
seja um rio, vai contornando e vai embora, vai para frente. Todos que desejam ver provada a minha inocência. Você ser inocente diante de Deus. Porque quando você estiver com o coração puro, voltado para Deus, entregando tua vida para Jesus, o que vai acontecer? O Senhor será engrandecido. Ele tem prazer em quem? Naquelas pessoas que têm confiança nele, porque Ele tem prazer quando você está no bem-estar da sua vida. Deus tem prazer quando você reconhece que você é dependente dele e que você vai superando todas as coisas com alegria e cantando. Quando as meninas do Mini falaram sobre Paulo e Silas, eles estavam presos numa masmorra. Imagina uma masmorra naquele tempo. Não é como a prisão de hoje não, que tem tudo. Não, é masmorra mesmo. Úmido, feio e acorrentados. O que eles estavam chorando, lamuriando? Não, estavam cantando. Estavam louvando a Deus lá, se alegrando. E de repente aconteceu o grande milagre, eles foram soltos. Amém, irmãos? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Romanos no capítulo 5. Vamos considerar o que tem a palavra para nós nessa noite tão especial. Romanos capítulo 5 diz assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Que lindas palavras. Vamos considerar aqui o capítulo 5, versículo 2 em diante, que fala sobre algo muito importante. O que fala o versículo 2? Por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, nós temos acesso pela graça a Deus. Veja bem, Jesus é o caminho que leva a Deus. Então o apóstolo está dizendo aqui aos romanos: e por quem obtivemos também nosso acesso pela fé, que é a fé em Jesus Cristo, o reconhecimento de Jesus Cristo como Filho de Deus, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriemos está muito fraco, gloriemos na esperança. Esperança em quê? Na glória de Deus. E diz a sequência que não é somente isso, e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações. Nós não falamos em devemos cantar, devemos nos alegrar. Quando o apóstolo fala assim, gloriemo-nos nas tribulações, quer dizer, obrigado Deus por me dar tribulação. Veja bem, amados, se você não tiver tribulação, não tiver as pedrinhas no caminho, se não tiver aflições, você não procura Deus, está tudo bem. As pessoas se acomodam quando está tudo bem. Tem dinheiro, tem boa saúde, tem uma vida tranquila, harmoniosa, tudo bem. Não se preocupa com Deus, não. Eu conheço famílias que vivem em festa. Festa todo dia, todo dia. Então a gente fica até perguntando, mas que coisa, essa família não tem problema? Tem sim. Filho alcoólatra, filho drogado, a filha prostituta, família completamente desarraigada, mas festeiras. Porque não estão nem aí com o futuro delas. Quando chegam numa certa idade, é aí que eles vão verificar e perceber a situação que eles estão vivendo. Que deixaram de aproveitar um tempo com Deus para viver nos prazeres do mundo. Quando diz, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança também.
Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. O que é perseverar? Perseverar que isso que estou passando vai passar. Vou perseverar em Deus, crendo, confiando, porque a tribulação, a pior pedra, aquela que nos incomoda, aquela que nos tira do foco, aquela que nos magoa, aquela que nos deixa irritados, aquela pedra que nos deixa completamente fora do rumo, vai passar. Mas a gente tem que ter o quê? Algo muito importante, que está na sequência do texto aqui. Olha só a sequência do texto. Sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, o que faz? Um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. Então, veja bem, e a perseverança produz experiência. A perseverança produz experiência, e a experiência que nós temos, porque somos acostumados a vencer todas essas pedrinhas, traz o quê? Esperança. Já ouviram aquele ditado que diz: a esperança é a última que morre? Por quê? Como é que está a sua vida? Como estão as pedrinhas? Pedrona grande, você contorna. Pedrinha pequena, às vezes você trompa com ela, tropeça, cai, machuca. Agora eu faço uma pergunta para os amados. Você perdeu a esperança? Você perdeu a esperança? Tem muitas pessoas hoje que dizem assim: perdi a esperança, não tem esperança de mais nada, acabou. Minha vida está de mal a pior, não tem esperança, acabou, não espero nada. Não espero nada da minha vida. Não tem perspectiva nenhuma, não vejo uma luz no horizonte, não vejo nada. Acabou. Quando a pessoa chega nessa situação, o que ela pensa? Acabar com a vida. Se ela não tem esperança, não tem uma luz no final do túnel, não tem absolutamente nada, não tem perspectiva de nada, o que acabou? Acabou a vida. Acabou a vida, a pessoa pensa no quê? No suicídio. Pensa em acabar com a vida. Sabe quantas pessoas tentam suicídio por mês aqui em Campo Grande, mais ou menos? Umas 20 pessoas, só em Campo Grande, por mês. Umas 3 ou 4 por mês acaba conseguindo fazer. Estado de depressão. Dias passados, um delegado, moço, jovem, com futuro pela frente, no seu gabinete na Delegacia Federal, pegou o revólver dele e deu um tiro no peito. Jovem, com família, com filhos. O que aconteceu com esse jovem? Bom emprego, delegado federal, família estabilizada, jovem, futuro pela frente, comandante de uma unidade da Polícia Federal. De repente, dá um tiro no peito. Qual é o problema que ele tinha? Depressão. Depressão. A pessoa começa a ter estado deprimido, pré-depressão, começa a pensar: não tem mais sentido a minha vida, não quero mais saber. Isso é uma doença. Mas pode ser também uma ação demoníaca, uma possessão demoníaca na vida da pessoa, que leva a pessoa à destruição. Por quê? Porque a pessoa se entrega, completamente se entrega. Ela não reage. Ela vê a primeira pedra pequenininha, ela tropeça, ela cai. Depois vem uma pedra bem grande, que acaba impedindo ela progredir. Porque ela não tem força para passar, contornar a pedra. Precisa de ajuda. Mas quando falamos que precisa de ajuda, sempre Deus levanta a pessoa para ajudar. A igreja existe justamente, Jesus é o fundador da igreja. Nós todos, como membros, somos membros da igreja, que é o corpo de Cristo. Quando nós buscamos a Jesus Cristo, com certeza, Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É a entrega para Jesus. Quando nós cantamos: rendido estou, faça em mim, Senhor, aquilo que precisa ser feito em minha vida, é uma entrega. É quando você se dispõe a dizer: Senhor, tome conta da minha vida, dirija a minha vida, abra os meus os caminhos, abra as janelas. As janelas que Deus abre, a janela é por dentro, não é por fora. Você não abre janela por fora, você abre por dentro. Então, quando fala janelas do céu,
Deus abre a janela para que você possa receber as bênçãos que vêm por essa janela. Amém, irmãos? Agora, você perdeu a esperança? Você perdeu a esperança? Responda para você mesmo. Eu não vou perder a minha esperança, não. Eu vou tomar posição na minha vida. Primeiro ponto que nós vamos destacar na nossa mensagem de hoje. Você pode encontrar esperança e propósito para a sua existência. Você pode, se você quiser. Isso aqui quer dizer que você pode. Diga aqui, eu posso encontrar a esperança e o propósito de Deus para a minha existência. Você pode. Você pode. O presidente americano, quando lançou a candidatura dele a primeira vez, disse: nós podemos vencer. Este foi o tema dele, nós podemos. Então, quando você coloca na sua mente, no seu coração, eu posso vencer, eu posso ter esperança, eu posso encontrar para a minha vida o propósito de Deus para a minha vida. Porque sabe qual é o propósito de Deus? Sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? É vitória e um futuro de esperança. Jeremias 29:11. Deus tem um plano para a sua vida. O propósito dele para a sua vida é de futuro maravilhoso. Mas você tem que fazer a sua parte. Veja só o que diz Provérbios 13:12. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Provérbios 13:12. A esperança adiada faz o coração ficar doente. Se você ficar anulando a esperança, não sei se eu tenho esperança não, está tão difícil as coisas, você fica acumulando as pedrinhas, e elas vão se tornar um pedrão grandão, vai acumulando as pedrinhas ali, ela vai aumentando o morrinho. E você depois não terá forças, vai adiar, vai ficar o quê? Doente. Mas o desejo realizado enche o coração de vida. Qual é o desejo realizado? Eu vou vencer em nome de Jesus. Amém? Eu tenho esperança que tudo vai passar, porque eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Ele pode me ajudar, e Ele vai me ajudar, porque é promessa para Ele e para a minha vida, mas eu tenho que fazer a minha parte. Número 2, conheça melhor o que Deus preparou para a sua felicidade. O que Deus preparou para a minha felicidade? É algo que está aqui, ao alcance das tuas mãos. A palavra de Deus é sobrenatural. A palavra de Deus, cada vez que eu leio a Bíblia, medito na Bíblia, eu sinto algo fantástico, algo sobrenatural. É como se Deus falasse com você. Como não? Deus fala com você através da palavra dele. Quando você, tendo aquele tempo a sós com Deus, quando você busca essa palavra, quando você lê a palavra, medita nela, Deus fala ao teu coração. Porque a palavra é sobrenatural. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. E existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus, quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês ouviram e aceitaram. O apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses, dizendo que existe uma razão para darmos graças a Deus. Sabe qual é? A mensagem, a palavra. E ele diz mais, a palavra que nós levamos a vocês, vocês ouviram e aceitaram. E diz o seguinte no texto: não aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como uma mensagem que vem de Deus, o que de fato ela é, pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Amados, palavra sobrenatural significa quando você lê a palavra, ou quando você ouve o pregador falar a palavra, você ouve e aceita, e você começa a praticar, o que vai acontecer na sua vida? Coisas maravilhosas, porque Deus é que vai estar operando na sua vida. Vai estar operando na sua vida. Eu sou testemunha disso, amados. Na igreja há 27 anos, completar 28, no mês de novembro. 18 anos aqui, no culto da terça, que será quarta, a partir do dia 6. Ouvindo a palavra, pregando a palavra, estudando a palavra, e tendo muitas tribulações.
não somente as minhas tribulações, como pastor, as tribulações dos meus irmãozinhos, os problemas dos meus irmãozinhos. E não é somente o problema dos meus irmãozinhos, o problema de todo um estado, de toda uma cidade, porque sou uma pessoa de alta visibilidade, e as pessoas me procuram para resolver problemas. Imagine o peso, tendo as minhas aflições, as minhas tribulações particulares, que não são poucas, as tribulações e aflições dos irmãozinhos que precisam de ajuda, de orientação e de oração, e de outras pessoas também, que às vezes nem compromisso com Deus tem, mas que precisa de uma palavra amiga, de uma orientação, de um conforto, até depois pede oração. Amados, fácil? Não é fácil, mas nós devemos ser o quê? Cantar de alegria, regozijar, ter esperança. Por quê? Porque se Deus me abençoa e me traz como experiência as tribulações, as aflições, como eu consegui resolver, eu vou passar para as pessoas. Olha, você faz isso, porque a palavra ensina assim, e eu não posso sair daqui. Qual é o meu escape? Palavra do Senhor. Como que eu consigo tirar as pedrinhas do caminho? Palavra do Senhor. Por quê? Pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Eu creio, por isso Deus age. Amém, irmãos? Eu creio, por isso que Deus age na minha vida, porque senão eu não suportaria, eu não conseguiria, nada. Talvez eu já era até defunto. Quarto, o amor de Deus está expresso em sua palavra, amados. Presta atenção, quando se fala em amor, é o amor divino, o amor ágape, o amor de Deus. Isaías 49:15, o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Gente, é Deus falando. Quem diz? O Senhor respondeu. Isaías 49:15. A mãe pode abandonar seus filhos, pode esquecer seu filho, e tem isso acontece. Mas Deus diz assim: mas eu nunca vou te abandonar. Amém? Deus nunca vai te abandonar. Mas pastor, as pedras, tem tanta pedrinha, pastor, que acho que Deus não vai me ouvir. Essas pedras não acabam nunca. Não vão acabar mesmo. Não adianta você esperar que vai acabar. Não vai. Mas quando você crê no Senhor Jesus, é fácil você chutando para cá, chutando para lá. Você vê uma pedra, você vai pisar nela? Lógico que não, você vai tirar ela da sua frente. Se você crê no Senhor Jesus, Ele vai mostrar as pedrinhas e vai mostrar o caminho para onde você deve passar. Se você não crê em Deus, vai ter as pedras e você vai trampar com elas, porque o diabo vai cegar você e você vai se machucar. Você perde o emprego, fica doente, fica com problemas financeiros terríveis, fica com depressão, fica com dor de cabeça, dói a coluna, pega doença de tudo quanto é jeito, fica mal, briga com isso, briga com outro, briga com a mulher, briga com o marido, briga com os filhos, briga com o patrão, briga com o empregado, briga com todo mundo. São as pedras. Crê no Senhor Jesus, crê nele e Ele vai operar na sua vida. Amém? O 5, a palavra de Deus traz esperança e ânimo nos momentos de dificuldades. Gente, presta atenção. A palavra de Deus traz esperança e ânimo nos momentos de dificuldade. Quando você está em dificuldade, aí vem a esperança. Mas vem através da palavra de Deus. Por isso você tem que ler, meditar e buscar nela a resposta. Olha o que diz Romanos 15:4. Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. É na palavra, é Deus falando conosco a respeito da promessa, da esperança, que vem através da paciência e de coragem que as Escrituras dão. O 6 diz: conhecer a Deus por meio de sua palavra liberta o ser humano da prisão emocional, intelectual e espiritual.
conhecer a Deus verdadeiramente através da palavra. João 8, 31, 32 diz: então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que linda palavra de Jesus. Para os que creram nele, não era para todos não, só para que creram nele. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade vos libertará. Conhecer a verdade que está em Jesus Cristo, é quando ele diz que muitos entrarão pela porta larga. A porta larga, a estrada larga, ela é pavimentada, não tem pedra não tem nada, mas leva lá a destruição. Jesus fala: entrai pela porta estreita, pelo caminho estreito, cheio de pedrinhas, mas lá na frente tem o quê? A vida eterna, porque você se preparou para alcançar a vida eterna, com esperança, com paciência, com perseverança, e a esperança é que traz você a vida eterna. Amém, irmãos? O 7, o Espírito Santo ajuda a conhecer de fato a palavra. João 16, 13 diz: porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Jesus disse isso quando ele ressuscitou, ele ia para o céu e viria o Espírito Santo. Ele, em Atos, logo nos primeiros capítulos de Atos, já tem a ação do Espírito Santo na vida dos cristãos daquela época. Então o Espírito da verdade, ele ensinará. É o Espírito Santo que nos disciplina, nos orienta, nos dá o ensinamento da palavra, e que atua na nossa vida para conseguir vencer as pedrinhas que estão nos nossos caminhos. 8, tópico: há perigo em não seguir a palavra de Deus. Há perigo. Há perigo em não seguir a palavra de Deus. Apocalipse 2, 18, 19 diz assim: eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará o castigo dela e as pragas descritas nesse livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. O que está escrito, todas as letras, não pode ser apagada, nem tirada da sua mente. E nem pode acrescentar coisa que não existe. Se você crê realmente na palavra de Deus, crê de verdade, porque haverá castigo se não crer, haverá castigo se não obedecer, haverá situações terríveis, complicadas, e a Bíblia, amados, é para o dia de hoje. A pessoa falou: mas escreveu muito, não, é para hoje. Olha o que diz 2 Timóteo 3, 16, 17: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Boas ações. Nós nos preparamos para viver e vivenciar aquilo que está escrito para fazer boas ações. É comissão de Deus para as nossas vidas. É cada um cuidar da pessoa. O apóstolo Paulo nos ensina a cuidar uns dos outros. O cuidado é importante. Por quê? Porque é necessário que nós, que somos família de Deus, nos cuidemos uns dos outros. Eu não vou para o céu sozinho. Eu quero que você vá também. Quem quer ir para o céu? Amém. Se você vê seu marido, se você vê sua esposa, se você vê seus filhos no caminho errado, você quer que ele vá para o caminho errado? Ou você vai falar: filho, você está no caminho errado. Filho, vem com a gente. Nós temos a salvação, nós temos a vida eterna. Imagine como sofre um pai que tem o filho drogado, que vive nas drogas, não quer saber de Deus, não quer saber de nada, nem da família ele quer saber. Imagine o sofrimento dessa mãe, desse pai. Imagine o sofrimento de um pai e da mãe que vê os seus filhos na perdição. É a mesma coisa, Deus não quer ninguém na perdição. Deus sente, mas Ele não pode interferir na pessoa.
Ele opera na pessoa quando a pessoa assim deseja, de coração, escolhe ao Senhor e diz: eu quero mudar minha vida, eu quero transformar minha vida. É uma questão de escolha, é uma questão de decisão, e Deus está aí para ajudar. Deus só fica olhando. Eu quero aquela pessoa para mim. Usa pessoas para trazer aquelas pessoas para mim. Uma mulher se separou do seu marido. Na verdade, ela não separou, não. Ela ficou viúva, 3 anos viúva, trabalhando num consultório médico. Ela é recepcionista do consultório médico. Uma paciente, talvez a última paciente do horário do médico, esqueceu em cima da mesa da secretária o celular dela. Esses modernos iPhones, smartphones, celular bom. E foi embora. A recepcionista, quando a mulher foi embora, a recepcionista, essa moça viúva, uma jovem viúva de 30 e poucos anos, 35, 37, viu o celular lá e a mulher foi embora e ela ficou quieta, não falou nada, não chamou: ó, senhora, a senhora esqueceu o celular. Não, ela ficou quieta. O celular ficou um tempo ali em cima da mesa. E ela ficou pensando. Conta de água para pagar, conta de luz para pagar, aluguel para pagar. O salário que ela ia receber ia demorar 35, 45 dias. Ela era nova no emprego. Estava ainda de experiência no emprego. Aquele smartphone ali, custando... Quanto custa um smartphone? 2, 3 mil reais? Sei lá quanto custa. Mas eu falei: eu vou pegar esse smartphone, vou pegar isso aí, vou vender e vou pagar a luz, senão vou ficar no escuro. E fez isso. Pegou o smartphone e guardou. Não avisou a pessoa, a cliente. A cliente, quando viu que esqueceu o smartphone, ligou para a clínica e ela mentiu. Mentiu. Ficou com o smartphone. Ela não conseguiu vender o smartphone para ninguém. A luz cortou, a água cortou, o aluguel de casa atrasou. Ficou numa situação muito difícil, terrível. Chorando, descabelando na firma ali, querendo vale para pagar as suas coisas. Uma outra funcionária da clínica observou aquela moça naquela situação. Então, o que a moça falou? Escuta, você está precisando de alguma coisa? A moça só chorava, só chorava. O que está acontecendo com você? Contou a situação, mas não contou que pegou o smartphone. Só contou que estava sem água, sem luz, sem isso, sem aquilo. A moça falou assim: olha, eu não tenho como te ajudar, porque eu também sou assalariada. Mas eu quero te falar uma coisa muito importante. Pegou a Bíblia Sagrada e abriu a Bíblia, e começou a ler a Bíblia, e começou a explicar a Bíblia. A moça falou assim: olha, eu não quero saber de Bíblia. Eu não quero saber de Jesus. Não é Jesus que vai resolver o meu problema. Não é você que vai resolver o meu problema. Não é esse livro que você está lendo que vai resolver o meu problema. O que vai resolver o meu problema é R$1.000 que eu preciso para pagar minhas contas. A evangélica cristã disse: olha, eu não tenho esses R$1.000 para te dar. Infelizmente não tenho. Mas eu vou orar por você, para que Deus abra, quem sabe, uma porta para você, que você consiga resolver os seus problemas materiais. Mas eu vou dizer uma coisa para você, filha: o que você precisa mais não é bens materiais, não é somente pagar, você precisa de Jesus. Você precisa tomar uma posição na sua vida para as coisas melhorar. E a moça orou e foi embora. A moça foi para casa, cortou a luz, cortou a água, ficou numa situação muito difícil. E o smartphone lá na bolsa dela. O que aconteceu através da oração de uma pessoa que se interessou por aquela vida? Não poderia ajudá-la materialmente, mas espiritualmente, a semente foi plantada. E sem querer, ou por providência divina, a moça olhou na sua casa e tinha a Bíblia ali em cima, empoeirada. Quantos anos está aquela Bíblia? Ela nem sabe. Ela bateu os olhos naquela Bíblia e ela resolveu abrir a Bíblia e ler o texto que nós acabamos de ler agora. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito Santo tocou nessa moça de tal forma que constrangeu ela
de que a coisa pior que ela fez foi furtar o smartphone. Essa moça, no outro dia, imediatamente ligou para a cliente, pegou a ficha, ligou para a cliente e falou: olha, eu achei o seu smartphone, estava aqui, embaixo da mesa aqui. Daí a mulher foi lá e falou: oh, muito obrigado. Falou: puxa vida, que bom, né, que você fez isso. Olha, eu vou te dar um agrado. Eu vou te dar um dinheiro para você, eu vou te dar R$500 para você. Porque esse smartphone vale 2.000, ela vai pedada. Deu R$500 para a moça. Ela conseguiu pagar alguma coisa importante na vida dela. Moral da história. Foi para a moça, falou: olha, eu quero aprender mais a respeito de Jesus, porque aconteceu isso comigo. Eu me resgatei. Eu voltei atrás do meu erro. Confesso a você, confesso a Deus que eu peguei esse smartphone e devolvi para a moça. Eu quero aprender Jesus. Ela começou a estudar, aprendeu, modificou o salário dela, ela foi próspera, pagou todas as contas e hoje continua trabalhando na clínica, sendo gerente de um departamento da clínica, ganhando muito bem e resolveu o problema. Por quê? Se rendeu a Jesus e reconheceu que Jesus pode. E o Espírito Santo constrange no momento que a pessoa fez coisas erradas, tem que fazer o que é certo. Amém, irmãos? É apenas um exemplo de que às vezes fazemos coisas erradas, e nós falamos a semana passada a respeito que o pecado traz o engano e a morte. A morte espiritual da pessoa engana a pessoa também. 10. Deus usa pessoas para nos auxiliar na compreensão da palavra, como foi feito essa moça. Atos 8, 30, 31 diz: Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem e o ensinou. Depois ele foi batizado. O que ele estava lendo a palavra de Deus, mas não estava entendendo nada. Então Deus oferece pessoas para ensinar aquilo que ele está lendo. Por isso nós temos o nosso estudo bíblico, nós temos o nosso curso de batismo, nós temos tudo para ensinar, nós temos a célula, temos os cultos para ensinar as pessoas aquilo que a palavra nos dá. 11, a palavra de Deus é mais importante que as tradições humanas. Marcos 7,13 diz: assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. Olha só o que diz a palavra. Desprezam a palavra de Deus. Tem muita gente que despreza. Procure ficar com o ensinamento de papai e mamãe de coisas passadas, coisas do mundo. E diz a palavra: vocês fazem muitas outras coisas como esta. Se afasta de Deus. 12, ao examinar a palavra de Deus, encontramos Jesus e a salvação. João 5, 22, 24. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho, também não respeita o Pai que o enviou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Amados, a coisa mais importante para nós, o objetivo maior da nossa vida, da minha, é a salvação. As pedrinhas estão aí, todo dia, toda hora. A gente, com Deus, vamos conseguir limpar o caminho e vamos seguir em frente. Porque o nosso bem-estar, o galardão é lá na frente, é a salvação para nossas vidas. Amém, igreja? Entenderam? Não? Vamos repetir tudo outra vez? A salvação é o nosso objetivo. Repita comigo: a salvação é o nosso objetivo. Agora eu faço a pergunta, você responde bem alto, sim ou não? Você tem esperança? Sim. Glória a Deus. Perseverança, paciência, esperança e vitória em Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Vamos orar então, vamos agradecer a Deus esse momento tão especial, tão importante para as nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar de uma maneira muito especial essa semana. Terça-feira que vem estaremos de volta. Terça-feira estaremos de volta, traga um visitante, teremos o culto do amigo na terça-feira, a terça nobre com Cristo do amigo, traga um amigo, para que seja abençoado também, em nome de Jesus. Feche seus olhos.
Pai querido, nós queremos agradecer pela Tua palavra, que o Senhor nos trouxe nesta noite sobre a esperança, que devemos nos alegrar, regozijar a respeito das tribulações, porque as aflições existem, as pedrinhas existem, mas com o Senhor tudo é mais fácil. Tu venceste todas elas. Ó Pai, nós já declaramos o nosso amor ao Senhor e pedimos que o Senhor abençoe cada vida que está aqui essa noite, abençoe cada família aqui representada, traga o poder do Espírito Santo para nos dar o discernimento do que é certo, do que é errado, para que possamos trilhar o caminho da verdade, o caminho que é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Proteja-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, do maligno. Dê uma semana de paz, de alegria, de prosperidade e de saúde. Nos abençoe, Pai. Ensina-nos, Senhor, a temer o Senhor, a aborrecer o mal e te buscar de todo o coração e cada vez mais te adorar. Ó Pai, abençoa cada vida aqui, cada família aqui. Traga-nos, Senhor, o beneplácito da Tua cura, da restauração de finanças, de relacionamentos, para que nós possamos viver dependentes de Ti, entregues a Ti, somente em Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Podeis assentar. Quem vai envergonhar o diabo dizendo: hoje eu quero glorificar o nome do Senhor Jesus, recebi as bênçãos do Pai, Deus me deu algo muito importante. Tem algum testemunho? Tem alguém que quer envergonhar o diabo? Tem alguém essa noite? Pode vir aqui dar o seu testemunho rapidinho. Graças a Paz, igreja. Eu queria testemunhar rapidinho. Eu sou evangélico, tenho uns 5 anos. E desde então eu venho batalhando pela minha família. E graças a Deus está vindo um por um. É dia 25 de maio agora, meus pais se batizaram, para a glória de Deus. E aí eu tenho um meu irmão mais novo de 20 anos que tá muita luta, ele tem escolhido muitas coisas diferentes e tal. E aí ontem estava numa reunião do Impacto, que é o ministério aqui da igreja, e a gente estava orando nesse propósito. E eu queria dizer para vocês que quando a gente ora firmado em Deus e entendido das coisas que Ele tem para nós, as coisas vão bem. A gente estava orando ali lá pelas 8 horas, e eu comecei a orar por ele, interceder por ele, e ele fuma muito, ele bebe muito, ele é de muita festa, ele mora em Glória de Dourados. E quando foi 00:11, ele mandou um WhatsApp no grupo da minha família pedindo oração, porque ele estava arrependido de umas coisas que ele disse para minha mãe, e falou assim: eu parei de fumar e eu quero que vocês orem por mim, porque eu estou fazendo umas coisas muito erradas, e eu sei que eu vou conseguir, em nome de Jesus. E até ditou uma oração bem grande assim. Então eu queria testemunhar que eu orei por ele assim umas 8 horas da noite. Quando foi meia-noite, ele já estava querendo ser liberto dessas coisas. Talvez seja um testemunho pequeno ou pouco, mas diante do que eu vivi na minha família, eu estou muito feliz por isso, e isso é muito grande. Glória a Deus por isso. Amém, glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida e o ministério que Deus tem dado para você. Ok, pode sentar. Boa noite a todos. Eu sou Mônica Alves Pereira. Além de eu vou começar um pouco do começo. Eu vim aqui divulgar meu livro, Relatos das Graças de Deus em Minha Vida, cuidar das pedrinhas, a saúde, que apareceu a renite no meu corpo todo, a artrite, quer dizer, nas juntas, dores musculares muito forte. Falei, já que Jesus está me enviando para Campo Grande para fazer os tratamentos, eu vou trabalhar com o livro Relatos das Graças de Deus, além de ter entrado no quarto lá da FETEMES e roubado, sou viúva, como o pastor falou, roubado o celular, smartphone, celular aí. E agora, semana, minha irmãzinha falou que estava triste, eu sentada do lado dela, não levantei a mão, cheguei aqui muito triste, além do celular roubado da viúva, que sou eu. Agora o notebook, meu note, com o segundo livro, A Força da Oração, quase pronto. E eu não compreendo o roubo, porque o apartamento é bem fechado, tudo muito cuidado. Pergunto para o Senhor, como que alguém pôde entrar no meu apartamento e roubar só o note? Tinha tantas coisas, tem televisão, vídeo.
o som que eu ouço os hinos. Gosto de ouvir, louvar. Sou cantora do Senhor e escritora dele. Estou saindo aliviada porque eu não deixo amontoar as pedras. Eu canto com alegria. Cantei ali, as tristezas saíram. Agradeço a Deus porque o Senhor é canal do Espírito Santo. Senão isso não teria acontecido. Vou para casa mais aliviada. Meu pé está doendo bastante. Por causa das pedras. Mas Jesus sofreu muito mais que eu. Você está na novena de restauração. E tudo que você sofreu, tudo que você vem sofrendo, essas pedrinhas vão ser, você disse agora que está tirando, não vai deixar amontoar, e ela vai se pavimentar para você. É difícil ser profeta. Eu sei, mas Deus tem algo para você, muito grande. Vai ser restituído o seu notebook. Ganhou relatos das graças de Deus em minha vida. O Senhor vai ler e vai conhecer um pouco das graças que Deus tem feito na minha vida. Não só o Senhor que estaria talvez morto, mas eu há muito já estaria debaixo da terra, se não fosse a graça de Deus na minha vida. Amém. Você, pera aí, filha, pera um minutinho. Você vai receber uma unção agora, tá? Que o Senhor seja louvado. Amém, irmãos?